Oi meus amigos, boa noite, bem-vindos ao canal Conexão Brasil. Para quem não me conhece, me chamo Anderson, é um grande prazer. E o assunto de hoje, o tema de hoje é Hercólogos, Planeta X, que é um dos temas principais dos nossos canais Olhos no Céu e Conexão UFO Brasil. Os inscritos aí mais antigos sabem muito bem disso. Então não vou fazer de tudo para não estender muito. Vou agilizar ao máximo, no máximo 15 minutos, tá? Irei dar uma pincelada do que é o Hercólogos, do que pode ser o Hercólogos, né? Eu vejo que ainda as pessoas estão muito perdidas, confusas, e vocês precisam entender pelo menos o básico da astronomia, da mecânica celeste, né? Tudo tem uma regra, um padrão, uma norma. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque muitos de vocês estão me procurando no privado, no e-mail, no Instagram, me mandando mensagens, dizendo assim: Anderson, dá uma olhadinha nesse vídeo. O Hercólogos foi visto em Madagascar durante um eclipse lunar. Ou seja, o eclipse lunar é quando a Lua, temos aqui Sol, né? A Terra é quando a Lua ela se alinha entre os três astros, ela fica no meio. Então ela cobre a luz do Sol. Eclipse ali, no caso, eclipse lunar, né? Então, o Hercólogos foi visto, né? Então não foi a Lua, foi o Hercólogos. Então eu quero ir para a luz agora e eu vou mostrar para vocês que isso não procede, não tem lógica nenhuma, né? Um astro, um objeto massivo, talvez aí, tamanho de Júpiter maior, um objeto várias vezes mais massivo que a Terra, e não provocar, vamos dizer assim, tantos danos em nosso planeta, né? Já que dentro do sistema solar. E outro, seria visível constantemente a todo momento. Quantos astrônomos que estavam observando, né, esse eclipse que houve em Madagascar, né? Praticamente quase todo mundo, né? Quase todos os astrônomos observando. Então todo mundo ia registrar, ia captar e não ia ter como negar, né? Todo mundo iria saber. Tá? Então essas imagens que eu vi, claro, isso aí são aberrações, são reflexos, né, dos equipamentos. Tá? Então eu vejo que a maioria esmagadora das pessoas não tem noção nenhuma de astronomia, né? Então por isso que eu me esforcei, eu resolvi estudar, me formar, justamente para poder ajudar a clarear a mente das pessoas. Tá? Primeiramente, o que é Hercólogos, o que é Nibiru, o que é Nêmesis, né? Qual é o percurso que ele faz, a órbita, né? De acordo com, por exemplo, para o Carlos Mais Ferrado, esse objeto ele vai entrar dentro do sistema solar, ele não vai passar por fora, tá? Ele vai entrar dentro do sistema solar como se fosse um cometa, uma órbita bem curta. Ele entra e depois ele sai, faz essa órbita bem alongada, né? Entre 3.000, ninguém sabe o certo, entre 3.000 e 12.000 anos, algo assim, né? E o que pode ser esse objeto? Pode ser um planeta bem massivo, né? Um corpo bem massivo, mas eu acredito que pode, na pior da hipótese, pode ser uma anã marrom de massa menor, tá? Esse objeto ele é trazido por Taish ou Nêmesis. Então é um assunto muito sério, que eu sempre falo aqui com vocês, ele não pode ficar de crédito. Então tem que ser abordado com o mínimo de sabedoria e seriedade. Tá? Agora vamos para a lousa. Meus amigos, eu me lembrei, tá? Eu quero aproveitar e fazer um chamado entre 8 horas e 8h30, aqui no nosso canal Conexão UFO Brasil. Ó, tá? Chamado aí live. No caso, eu vou estar reprisando a live que eu fiz ontem no canal Olhos no Céu. Vou estar reprisando aqui para quem não assistiu. Tá? Vou estar passando replay, reprise da live, mas estarei no chat acompanhando com vocês, interagindo com vocês. Né? Porque muitos de vocês não viram a live de ontem, né? Por isso que às vezes eu gosto de fazer essa manobra aqui em nosso canal Conexão UFO Brasil. Né? Às vezes eu costumo baixar a live e reprisar, tá? Para ter aí uma interação bem bacana, uma interação bem legal, tá bom? Agora ele aproximar a câmera do quadro. Então Nibiru significa cruza, aquele que cruza. Ele também pode ser chamado de Hercólogos. Hercólogos. Esse nome foi dado por Platão. Platão já falava desse objeto, tá? É um nome, inclusive, que tem uma origem grega, Hercólogos, né? Rabolu usava muito esse termo também, Hercólogos, Sr. Carlos Mais Ferrado. Tá? Então Nibiru é um objeto que entra dentro do sistema solar. E qual a diferença para Nêmesis? Nêmesis
Nêmesis ou Taish. Esse nome Taish quem deu foi a NASA, tá? Para vocês verem, em 2013. Então, Nêmesis ou Taish, né? Tem um acento circunflexo aqui, né? Nêmesis seria uma anã marrom que traz o Nibiru, tá? Já irei mostrar para vocês aí a órbita desses objetos, tá? Então, Nibiru é uma coisa, Nêmesis é outra. Nêmesis traz esse objeto para dentro do sistema solar. Eu acredito que Nêmesis, no caso, seria uma anã marrom, tá? Bem maior, por exemplo, assim, um objeto mais macio, e Nibiru um objeto menor, tá? Ou um planeta bem massivo, ou uma espécie de anã marrom menor, né? E tanto é que Nibiru ele tem um campo gravitacional muito grande, que ele consegue atrair muitos asteroides, luas, né? Ele é envolvido, né? De acordo aí com o que os antigos viram, né? Por uma poeira, né? De ferro, né? Um isótopo de ferro 60. Muito interessante. Bom, eu acho que está dando para vocês analisar, né? Bom, agora eu vou dar uma limpada bem legal, bem bacana na lousa e vou desenhar as órbitas para vocês entenderem como é que funciona. Estou dando uma explicação bem superficial, bem básica do que pode ser cada corpo, tá? Talvez nosso sistema solar não pode ser binário, mas sim trinário. Vocês vão entender tudo direitinho, com certeza. Vocês já ouviram falar até mesmo da obra do Ramatiz, O Astro Intruso? Aquela obra fantástica, uma aula de astronomia, não é? Então Tila é uma estrela que traz o Nibiru. E até mesmo na Segunda Guerra Mundial, o cara do bigode, né, o Adolf, ele também acreditava na existência desse objeto, também conhecido como Nêmesis, e a NASA chama de Taish. Tanto é que as tropas, né, do Adolf tinham um SS, significa Schwarze Sonne em alemão, Sol Negro. Então, Sol Negro que traz Nibiru e um monte de porcaria aqui para dentro. Tá? Então, o assunto não é assim não, é uma coisa complexa. É uma coisa complexa. Tá? Então, temos o nosso Sol, tá? Lindo e maravilhoso, Sol. Então, e eu vou chamar de Nêmesis, ou Taish. Eu vou botar Nêmesis, porque ele é mais conhecido como Nêmesis. Tá, vou listar para vocês verem. Tá tendo um reflexo aqui. Pronto, acho que eu vou tirar o reflexo. A luz, né? O reflexo da luz, achei melhor apagar a luz, tá? O que acontece, meus amigos? Aí vocês vão entender onde que entra o Nibiru, tá? O nosso Sol, ele faz isso aqui. Pronto, tirei o reflexo mais pro canto. O nosso Sol ele se move no universo juntamente com Nêmesis. Claro, Nêmesis ainda não foi, vamos dizer assim, provado pela ciência, né? Até mesmo o Nibiru. Então, por exemplo, observem a órbita de ambos, para vocês entenderem no espaço. Tá? O que acontece, meus amigos? Por exemplo, tá? Temos aqui no meio centro de massa, Nêmesis se desloca nesse sentido, tá? Nesse sentido, e o Sol nesse. Claro, carregando todos os planetas ao redor, os asteroides, enfim, né? O que acontece, caros amigos? Nesse momento, por exemplo, o Sol faz esse movimento e Nêmesis esse, ó. Chega um determinado momento, claro, milhares de anos, Nêmesis passa para cá e o Sol passa para cá. Observem duas coisas diferentes. Aqui a distância estava maior. E aqui a distância diminuiu. É aqui que o Nibiru entra, mas um monte de porcaria. A astronomia, isso aqui, vocês estão vendo que não é a moda vamos embora. Tá? É uma coisa muito complexa. Então temos isto aqui para cá, essa distância de maior afastamento, chamado apogeu. Aqui, perigeu. Vou escrever embaixo. Que vem de perto. Isso aqui é o básico do básico do básico da astronomia. Tá? O que acontece? Tá? Quando ocorre esse movimento
de vai e vem, o Sol e Nêmesis. Quando chega nessa posição, o que acontece? Aí o Sol já começa a influenciar gravitacionalmente os corpos celestes que estão em Nêmesis. E Nibiru entra e faz isso, ó. O orbital mais externo. Nibiru é o orbital mais externo de Nêmesis. Por exemplo, Nêmesis, essa estrela escura. Tá? Por exemplo, vocês entenderem, assim como o nosso Sol tem vários planetas, tá? Vamos dizer aqui Nêmesis. Tá? Nêmesis também é orbitado por planetas, né? Provavelmente, né? Luas, asteroides. Nibiru seria o que? O objeto orbital mais externo. Então, o que está mais distante, orbitando Nêmesis, é atraído pelo nosso próprio sistema solar. Tá? E aí, observem, vocês podem até tirar o print se quiserem. Ó, já vou entrar no assunto do eclipse, tá? Então, observem. Pra vocês entenderem melhor, bem de pertinho, tá? Aí, Nibiru entra, né? Bem-vindo, faz o seu perigeu e volta para Nêmesis de novo. E aí, né? Claro, Nêmesis continua seu caminho, carregando, né? Suas porcarias em Nibiru. Depois ele se afasta e fica nesse movimento infinito. O que nós podemos entender, tá? Que o nosso sistema solar ele pode ser realmente até mesmo binário ou trinário, com o Sol, né? Nêmesis, inclusive, já fiz live sobre isso, o professor Daniel Whitmire, de uma tese, já falam a respeito de Nêmesis, tá? Tanto é que o telescópio NEOWISE, ele se escreve assim, ó, telescópio New, né? WISE, é um telescópio com infravermelho, tá? Com infravermelho, porque essa coisa aqui é muito apagada, já começa por aí. Nibiru não pode ser visto assim de qualquer maneira, porque esse objeto não emite luz igual ao Sol, tá? Observem uma ideia da órbita dessa coisa. Observem, por exemplo, que é falado que ele vem por baixo. Né? Talvez por isso os telescópios no Polo Sul. Né? Então temos aqui Nêmesis, muito distante. Tá? Então o objeto ele faria esse percurso. Né? Essa linha pontilhada aqui, pulando da eclíptica, da nossa eclíptica. O objeto ele viria bem por baixo, como se fosse um cometa. Né? Inclusive ele formaria até uma cauda, né? Como se fosse um grande cometa. Ele viria por baixo, ele seria visto, meus amigos, quando ele estivesse se aproximando do Sol. Aí ele ia se alinhar com o nosso campo de visão. Mas aí, meus amigos, já ia ser o fim de tudo, cara. O planeta ele já começaria a deitar. Pô, pelo amor de Deus. Não é? E aí ele faria o seu periélio no Sol e depois, por causa do efeito Stirling, seria arremessado de volta para Nêmesis. Nessa dança. Tá? E claro, nesse período, né, de aproximação, o Sol ia estar emitindo erupções aí violentas, terríveis, muito, muito, muito piores do que agora. Tá? Então esse tipo de coisa que temos que entender, ele seria visto uma vez, todo mundo ia ver. Não só o cara em Madagascar, né, independente do lugar, todo mundo ia conseguir ver. Então agora vamos para a parte final do vídeo, aproximar a câmera. Então observem aqui, ó. Bom, temos aqui o eclipse solar, né? Ocorre quando a Lua está no meio dentre os três astros. Temos o Sol, né? A Terra e a Lua ficam no meio e ela acaba bloqueando, né, a nosso campo de visão, né? A luz do Sol, dando origem aí aos variados tipos de eclipse, tá? Mas o que está sendo dito, né? O que estão dizendo, que na verdade não foi a Lua, mas sim foi uma outra coisa, né? Foi uma outra coisa, um ponto de interrogação, né? Vamos dizer assim. Então seria o próprio Nibiru, mas qual a lógica disso, né? Como seria a órbita dele? Ele estaria vindo aqui por baixo, né? Meio que passando assim, ó, meio que por baixo, uma doideira, né? Passando assim por baixo
mas uma órbita curta, assim, ó, sabe? Isso é uma coisa assim meio sem nexo, né? Tá, se o Hercólebus fizesse esse trajeto de passar por baixo do Sol, depois por cima, dentro do sistema solar, essa órbita doida, isso não existe. Todo mundo ia ver, independente de ter eclipse ou não, pessoal. Todo mundo ia ver. Tá? E não ia ser apenas uma vez ou outra. Né? Então é isso que vocês têm que entender, como é que funciona a mecânica celeste. Né? As órbitas elas são assim, elas são em formas de pistas. Tá? Bom, só estou fazendo esse vídeo, tá? Porque muitos de vocês, umas 15 pessoas, me pediram para falar disso. Tá bom? Tá? Então lá daqui a pouquinho, às 8 horas. Até lá, meus amigos. Até a próxima. Fui!